Graças e paz a todos. Irmãos, vamos continuar aqui o nosso tema, né? É um tema de estudo bíblico. Nós estamos expondo aí as teofanias de Jesus, né? De Deus no Antigo Testamento, ou seja, teofanias é teos, fania vem de manifestação, então é a manifestação de Deus. E que na verdade são as aparições de Jesus Cristo antes da encarnação, tá? Nós já vimos lá no Jardim do Éden que todo final do dia Deus ia falar com Adão. Depois vimos ali Deus aparecendo para Abraão, falando direto com Abraão. Depois vimos Deus ali falando com Agar. Depois nós vimos também Deus falando com Jacó, né? Ali aquele anjo que Jacó brigou, na verdade ali era o próprio Cristo, né? Ele brigou com Deus ali, então era o Cristo. E agora nós vamos para uma outra passagem também bíblica, tá? De Êxodo 3, para a gente poder estar avançando. Lembrando que isso daqui é uma demonstração para o senhor Adão. Eu sei que ele não está muito preocupado, porém cabe a nós pregar, né? Quem convence é o Espírito Santo e quem pode abrir os nossos olhos é o próprio Espírito Santo. Mas cabe a nós pregar para todos, né? O que não for para ser salvo, será para condenar. Eu vi o último vídeo dele aí. Novamente ele pegou ali falando que os ministros da congregação, quando sobe lá no púlpito, ali vira um lugar santo. Ele fez uma comparação muito tosca, muito blasfemadora, que é comparar aquele púlpito da congregação com um monte fumegando lá, e que Deus estava falando com Moisés. Fez uma ironia, sarcasmo, né? Dizendo que Moisés era um manipulador, tudo aquilo era uma manipulação de Moisés. É lamentável tudo isso, né? Mas fazer o quê? Nem todos foram dados a graça de ser salvo. Se pertencer a Deus, em algum momento Deus vai convertê-lo, senão ele vai continuar pervertido, vai à perdição. E todas as almas que se perder por causa dele, também ele vai ter que pagar por elas. Mas vamos continuar expondo aqui os textos bíblicos, tá? Que é o que importa para nós. Então nós vamos ler Êxodo capítulo 3, tá? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui um outro programa. Então, eu vou dar uma lida aqui, eu tô com a Bíblia na mão, tá? Então eu vou dar uma lida aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Onde está Senhor aqui é o nome próprio de Deus, tá? Jeová. Ou Javé, ou Yavé, tá? Aí vai depender da transliteração. Mas é o nome próprio de Deus. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo Javé, Jeová, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Eu vou parar aqui para a gente compreender a passagem, tá? Porque, como nós vimos, em todas as passagens que lemos, né? Desde do anjo que apareceu para Agar, que na verdade era Deus. Ela vai relatar que aquele era Deus. Depois a Bíblia fala de anjo Javé, ou Yavé, ou Jeová, na nossa transliteração, nossa língua.
que esse anjo, a palavra anjo não é uma natureza, anjo é um ofício, tá? É um mensageiro. A palavra anjo ou angelos significa mensageiro. Under the sleep mode, released by pressing keys of the N or the play and pass. Não liga não que é a caixinha aqui que está desligando. Então, anjo e angelos, no caso do grego, é a mesma palavra do hebraico malak, que significa mensageiro, tá? Então, seria então o mensageiro Yahvé, ou o mensageiro Jeová, na nossa tradução, o anjo do Senhor, ou o anjo Jeová, o anjo Javé, o mensageiro, que é o próprio Cristo, que nós vamos ver que ele é relatado que ele é Deus, né, que fala com Agar, que é o próprio Deus que fala com Agar, que falou com Abraão, que falava ali no Jardim do Éden com Adão, e que aqui está falando com Moisés. Primeiro Moisés começa a dizer assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor, apareceu-lhe o anjo Jeová, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não lhe consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Jeová que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, então aqui já mudou o linguajar. No versículo 2, Moisés está dizendo que lhe apareceu o anjo do Senhor no meio da sarça. No versículo 4 ele diz: vendo Jeová que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Agora aqui quem está no meio da sarça é o próprio Deus. Então nós percebemos aqui que é Deus que está falando com Moisés na sarça. Não é um anjo criado, tá? Esse aqui é o próprio Deus. E chamou, disse Moisés. Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é santo. Você vê que é Deus que está falando, é terra santa. Então, você percebe que aqui é Deus que está falando com Moisés, tá? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Ele fala na primeira pessoa. Ele não está dizendo que ele é um enviado. Olha, fui enviado, sou um mensageiro de Deus, um anjo criado. Ele fala na primeira pessoa. Eu. Né? Então ele sempre fala na primeira pessoa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então é Deus que está falando com Moisés. E aí, quando você vê uma pessoa fazer sarcasmo, blasfemar contra Deus, pegar uma passagem bíblica e fazer uma comparação com um púlpito, é degradante você ver isso. É lamentável isso, entendeu? A pessoa proferir tamanhas blasfêmias contra a palavra de Deus, contra o Deus que se revelou ao homem. Mas a sentença dele não dormita. Vamos lá. Se Deus não lhe deu os olhos e não lhe colocou o temor e tirou o temor do seu coração, então podemos fazer nada. Disse ainda Jeová: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Você vê que ele fala aqui tudo na primeira pessoa. Ele desceu, ele ouviu, ele é o Deus. Ele vai continuar.
ele vai continuar dizendo assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? E disse-lhe: Certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou. Eu sou é o significado do nome de Deus. Javé, Yavé, Jeová. O significado é eu sou. Depois eu vou fazer um vídeo falando do significado do nome de Deus. O que significa o nome de Deus, tá? Mas nós estamos vendo aqui que é Deus que apareceu para Moisés. Deus, antes da encarnação, aqui é Jesus Cristo, que aparece a Moisés e que fala com Moisés. Esse é o anjo da aliança. É aquele que apareceu para Abraão quando ele foi sacrificar o seu filho. É aquele que fez o pacto com Abraão. É aquele que foi junto com mais 2 anjos até Abraão andando, né? Chegou até a porta de Abraão, as tendas de Abraão. E Abraão rogou pelas cidades, pelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Desce 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Jeová fica conversando ali com Abraão, né? E depois Jeová faz descer fogo de Jeová, como também nós vimos, né? Escrito. E tudo isso nós estamos vendo aí, na verdade, são as aparições teofânicas de Cristo antes da encarnação, demonstrando que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, né? E aí, se a gente continuar lendo, nós vamos ver que Deus, ele vai continuar conversando na primeira pessoa, tá? E disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Jeová Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então é o próprio Deus que está conversando com Moisés aqui. Todo o Novo Testamento está totalmente alicerçado nas bases do Antigo Testamento. Desde Gênesis, do relato da criação, até Malaquias. Então toda a estrutura do Novo Testamento tem por base o Antigo Testamento, tá? Não tem como se desligar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, porque é o mesmo Deus. Estamos falando de uma nova aliança no Novo Testamento, mas é uma continuação da aliança de Deus com a sua promessa, com aquele proto-evangelho que ele fez lá no Jardim do Éden, quando ele disse assim, que enviaria a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus Pai profetizou isso sobre o seu filho, ele ali iniciou a trajetória da vinda do seu filho ao mundo para cumprir o seu eterno propósito, tá? E Cristo foi se manifestando aos homens, Deus foi se revelando aos homens, a sua natureza trina. Depois nós vamos fazer um estudo da Trindade. Então nós vamos ver a Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Nós estamos vendo aqui as aparições teofânicas de Deus, demonstrando que Jesus era esse que aparecia para esses homens que ele escolheu para
fazer a sua revelação, tá? Dar a sua revelação e se revelar a essas pessoas. E a diferença do Novo Testamento para o Antigo Testamento é que em Cristo se cumpre tudo. Em Cristo se cumprem as profecias, em Cristo se cumpre todos os rituais do templo, em Cristo se cumpre o próprio templo, tá? A própria arca, que representa ali Cristo, né? A arca é vestida de ouro por fora, de madeira, ouro por dentro, né? Feita de madeira, então ali representava a natureza divina e humana de Cristo, né? Guardador da lei de Deus, aquela arca representa Cristo. Todo aquele sacrifício simbolizava os sacrifícios, o sacrifício de Cristo, né? Então todas essas simbologias, tudo aquilo que os profetas falaram, profetizaram, se cumpre em Cristo e na igreja, tá? Deus faz um novo pacto, uma nova aliança com o seu povo, né? Uma aliança eterna agora, já não é mais uma aliança mais temporal, já não é mais uma aliança entre Deus e os homens, mas é entre Deus e Deus, né? Enquanto a aliança dependia da força do homem, e o homem nunca esteve à altura de satisfazer a vontade de Deus, e quando Deus lhe dar a lei, não é para humilhar o homem, para menosprezar o homem, ainda que ele seja desprezível, mas não é nesse sentido. A lei é para que Deus deu a lei ao homem, porque a lei é santa e pura e expressa Deus, a justiça de Deus, né? E é colocada diante de nós para nos confrontar, para enxergar a lei aponta para Cristo, é para isso que ela nos foi dada por Deus, para quando fôssemos confrontados com a lei, víssemos que somos incapazes de cumprir a lei, e daí então, pelo sacrifício de Cristo, aquele que cumpriu a lei e os profetas, pudéssemos ser salvos, para que a justiça de Cristo fosse imputada em nós, enquanto os nossos pecados foi imputado em Cristo, tá? Então não caiam nessas conversas que não provêm da palavra de Deus, que são perversidade de homens com suas mentes cauterizadas, réprobo enquanto a fé, né? E que são reprovados diante de Deus. Tais homens, as loucuras deles serão expostas, né? Muitos inimigos de Deus já hoje estão sofrendo já a ira de Deus. Como em um outro vídeo eu falei de alguns inimigos de Deus que abriram a boca em blasfêmia contra a palavra de Deus e contra o Deus que se revela em sua palavra. Tanto aquele que blasfemaram contra Deus e contra a sua palavra, hoje muitos desses já estão sofrendo a ira de Deus e serão lançados no lago de fogo, tá? A gente fala isso para que Deus possa dar arrependimento a essas pessoas também, a todos nós, aos que ouvirem, essas pessoas que estão sendo enganadas, e para que todos se aproximem de Deus. Mas não depende de nós, não depende apenas da exposição da palavra, depende do atuar, do poder do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Eu vou concluir, tá, essa passagem. Então Deus aparece a Moisés, ele vai continuar aparecendo, depois nós vamos ver em outras passagens, tá? Eu vou ver se no próximo vídeo eu dou uma caminhada maior nas teofanias, para demonstrar as aparições de Deus, continua, né, em todo o Antigo Testamento, e entrarmos também em outro tema,
tá bom? Deus abençoe a todos, que dê entendimento, que nos fortaleça na fé e que os que resistem às verdades de Deus, que Deus lhe dê arrependimento e que esses venham se arrepender dos seus pecados e que se converta a Cristo. Graça e paz a todos e que Deus nos guarde. Até mais.